Boa tarde, meu quarto ano. Aula de hoje, matemática. Vamos pegar o nosso módulo 3 aí, por favor. No nosso módulo 3, nós vamos lá para o capítulo 8. Páginas 120 e 121 fala de tratamento da informação. O tratamento da informação, a gente vê aí, né? Que, por exemplo, a previsão do tempo, ela é bastante útil para quê? Para muitas pessoas. E principalmente também para os agricultores, né, marinheiros que estão em alto mar, né? Ele fornece o quê? Informações climáticas do tempo, assim como nós. Eu quero viajar no final de semana que vem, lugar de praia. Será que vai fazer sol? Então, a previsão do tempo, né, as informações que a gente tem na internet, nos jornais, nos ajudam muito, tá bom? Já aí na página 122 nós temos tabelas. Ela possibilita o quê? Ela possibilita a apresentação dos dados de uma forma mais resumida, né? Que facilita o quê? O nosso entendimento. Ela deve ter o quê? O título, né? Porque assim, acima dela, o título que informa o assunto abordado, o assunto que está sendo falado. E a fonte, que é a origem dessas informações. Vamos observar a tabela aí abaixo. Aí abaixo nós temos o título, né? População aproximada dos 5 municípios menos populosos do Brasil em 2014. Aí você tem os municípios: Serra da Saudade, Minas Gerais, a população de 822, Borá, São Paulo, 835, Araguainha, Mato Grosso, 1000, Oliveira de Fátima, no Tocantins, 1091 e Anguera, Goiás, 1093. Você tem aí também a fonte, né, do IBGE, que está disponível no site desde 12 de agosto de 2019. Na 123, né, nós temos aí na tabela anterior que a tia falou, as informações foram obtidas de um site. Nesse tipo de fonte é importante inserir a data do acesso, pois o conteúdo pode ser alterado. Aí a gente vê o Brasil e os brasileiros em números. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, é um órgão federal que coleta e organiza dados sobre a população brasileira, como a quantidade de pessoas por local, características da população e do ambiente onde vivem. O trabalho desse instituto fornece importantes informações para o planejamento de mudanças ou ações necessárias a fim de melhorar a qualidade de vida da população. No site do IBGE são divulgados os resultados das pesquisas, muitas delas apresentadas em tabelas. A primeira informação aí que você tem de rosa, no Brasil, os censos demográficos são feitos de 10 em 10 anos pelo IBGE, que por lei é o órgão responsável pela sua realização. Já de amarelinho aí você tem até então o último censo foi realizado em 2010. Para realizá-lo foi necessária a contratação de várias pessoas chamadas recenseadores. O próximo aí de verdinho, para aplicar o questionário, cada recenseador utiliza um computador de mão, que facilita a coleta e o armazenamento dos dados. Aqui você está vendo o último aí de verde claro, com os dados coletados por todos os recenseadores. Os pesquisadores do IBGE organizam, analisam e divulgam as informações. Aí você vê o recenseador com o seu computador de mão. E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos estudar tabelas simples e tabela de dupla entrada. Uma tabela nada mais é do que uma representação em linhas e colunas dos nossos dados, das nossas informações. A função dela é organizar os dados, ou seja, as informações, de modo que fique fácil de entendermos
o assunto no qual estamos pesquisando. E, para montar essa tabela, nós precisamos fazer uma pesquisa, uma investigação a respeito de um determinado assunto. E, através dessa investigação, nós coletamos os nossos dados, ou seja, as nossas informações. Essa coleta de dados você pode fazer em uma lista, perguntando e anotando, enfim, tem várias maneiras de você coletar um dado, mas geralmente esses dados não vêm organizados, e construir uma tabela te ajuda a organizá-los. Claro, existem outros meios de organizar esses dados além da tabela, mas nessa aula eu vou focar somente nisso. Como eu disse anteriormente, uma tabela é uma organização em linhas e colunas. Aqui eu coloco as linhas, então essas aqui são as linhas, e eu também tenho as minhas colunas. Essas aqui são as colunas, a primeira, a segunda e a terceira coluna. É claro que podem ter mais linhas e mais colunas. Aqui eu só estou te dando um exemplo. Cada dado coletado na nossa pesquisa entra em um quadradinho desse aqui, que nós chamamos de célula. E, claro, essa célula é o encontro de uma linha com uma coluna, sendo que na primeira linha e na primeira coluna, nós temos as variáveis categóricas, ou seja, é o tipo de dado que estamos trabalhando. Uma tabela também tem um título, que geralmente aparece em cima, e esse título é o tema do qual estamos falando. Também tem uma fonte, que geralmente aparece aqui embaixo, que indica aonde você consultou os dados. E nessa aula, nós vamos estudar as tabelas simples e de dupla entrada. Nas tabelas simples, as tabelas simples elas são utilizadas para criar uma relação entre uma informação e outra. Basicamente, é formado por duas colunas, como, por exemplo, se eu quisesse criar uma relação de um produto do supermercado com o seu preço. Porque imagine que você queira ir ao supermercado e você faz uma lista do que comprar. E você pode organizar isso em uma tabela. E digamos que você queira comprar uma barra de chocolate, um abacaxi e uma garrafa de suco de uva. E você precisa fazer uma pesquisa, uma investigação dos preços para colocar em sua tabela. E, após essa consulta, você descobre que a barra de chocolate custa R$ 5,00, o abacaxi custa R$ 2,50 e a garrafa de suco de uva custa R$ 4,00. Está vendo? Você fez uma pesquisa e você organizou em uma tabela. Isso é uma tabela simples. Você tem essas variáveis aqui, que são os produtos, e tem os preços, que também são variáveis, porque eles variam, eles mudam. O que eu quero dizer é que, na tabela simples, você só organiza duas informações. No caso aqui, o produto e o preço. Agora, o que é uma tabela de dupla entrada? Deixa eu colocar uma tabela aqui e vamos pensar no seguinte. O João ele quer anotar a altura e a idade de seus irmãos, que são a Maria e o José. Só que, quando ele anotou isso, ficou uma verdadeira bagunça. E ele decidiu organizar isso em uma tabela para entender isso melhor. O que o João precisa fazer é colocar o nome de cada um de seus irmãos nessa coluna, ou seja, uma variável categórica. Então, Maria e José. E ele quer saber duas informações diferentes de seus irmãos, a altura e
a idade. Claro, essa altura aqui em metros e essa idade em anos. A idade de Maria é 4 anos, enquanto a idade de José é 6 anos. E ele mediu que a altura de Maria é 1 metro e a altura de José era 1,15 m. Ou seja, ele organizou as suas informações em uma tabela e note como ela é diferente dessa outra tabela aqui. Aqui nós temos somente 2 informações, enquanto aqui nós temos 3 informações. Ou seja, em uma tabela de dupla entrada, além da primeira coluna, tem mais 2 informações, tem mais 2 colunas. Resumindo, uma tabela simples tem 2 colunas, enquanto uma tabela de dupla entrada tem 3 colunas. Essa é a grande diferença. E eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal! A tia vai deixar atividades para vocês fixarem esse conteúdo aí que foi dado. Qualquer dúvida, vai lá no privado da tia Joelma, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus e se cuidem.